Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula da EJA. Eu sou a professora Silvia Costa e nosso tema de hoje vai ser carta. Nós vamos trabalhar com a disciplina de língua portuguesa. EJA 1 e EJA 2, se liga nessa aula. Lembrando que a professora Salvina deu a última aula sobre receitas. Lembram que tinha um copo disso, uma xícara daquilo, uma colher daquilo outro? E agora nós vamos trabalhar com outro tipo de gênero textual. É um gênero textual pessoal, às vezes a gente também trabalha ele de uma outra forma, comercial. Às vezes a gente manda carta ao leitor dizendo algumas coisas sobre aquilo ali, mas esse gênero ele é bem utilizado. Vamos lá. Existem inúmeros tipos de gêneros textuais, cada qual com suas características específicas. Então, lembrando, quando vocês forem estudar, vocês já vão estar com a segunda aula de gênero textual, precisam diferenciar a carta, a notícia, o gênero textual receita e estes são os exemplos de gêneros textuais que fazem parte do nosso dia a dia. Romance, carta, e-mail, crônica, poema, diário, notícia, artigo de opinião, quando você diz algo que você está sentindo, verbete do dicionário, quando a gente vai procurar o significado das palavras, biografia, quando a gente procura a vida de algum escritor, de alguém famoso, manifesto, quando a gente diz alguma coisa, manda uma carta dizendo algo para um deputado, algo para um político que aquela comunidade está sofrendo. Então, a gente trabalha com manifesto. E aquele bilhetinho que a gente dá para a mamãe, dá para a professora, dizendo que ama a mamãe, ou dizendo que vai chegar tarde e a gente cola lá na geladeira. Então, nós temos vários tipos de gêneros textuais. Resumindo, estes textos sofrem constantes mudanças através do tempo e da cultura de cada local. Textos são falas do dia a dia com o objetivo de nos comunicarmos. Então, olhem só. Quando a gente fala, a gente se comunica oralmente. E quando a gente escreve, a gente vai escrever um tipo de texto para alguém. Esse tipo de escrita, às vezes a gente fica com um pouquinho de receio para poder não errar nessa escrita. Mas o importante é a gente botar para fora aquilo que a gente quer dizer a alguém. Textos voltados para as necessidades sociais. Aquela que eu disse a você, aquele manifesto, quando eu penso num tema, junto a alguns amigos e falo sobre aquele tema e mando para alguém. Para o prefeito, para o presidente, para um vereador. Textos que são moldados pelo conteúdo, estilo, forma, função e meio de propaganda. Então, às vezes, a gente escreve determinados textos e eles precisam ter um modo de escrita. Então, tudo isso é o resumo de gênero textual. Vamos falar um pouco sobre a carta. Olha só, alguém já viu esse desenho aqui na casa de vocês? O pessoal da EJA viu, né? Antigamente a gente usava esse tipo de envelope. Mas, se vocês pegarem esse envelope lá no fundinho da gaveta e mostrarem para o seu filho ou para o seu neto, eles vão dizer, para que é que serve isso? A carta é um gênero textual que, com o passar do tempo, ela foi se modernizando, mas ela é muito usada. Carta é um texto cuja finalidade é criar um diálogo. E o que é um diálogo? É uma conversa. Quando a gente manda uma carta para alguém, ou quando a gente quer saber alguma coisa de alguém que está distante, a gente vai mandar pelos correios, a gente escreve uma carta. E nessa carta, ela vai ter a finalidade de fazer perguntas. Você está bem? Conseguiu passar de ano? Como é que estão os meninos? Eles estão com saúde? O seu marido que estava adoentado? Então, você manda várias perguntas
para poder você receber a resposta, que vai ser uma outra carta. Podendo ser comum, um interlocutor próximo ou distante. Quando você manda essa carta via correio, vai ser para alguém distante. Quando essa carta a gente quer pedir alguma coisa à mamãe, ao papai, a gente quer dizer alguma coisa a eles que não está conseguindo dizer de forma oral, a gente manda essa carta com perguntas, com indagações ou com respostas para poder ter essa resposta de alguém. E daí, ó, a carta que vai para os correios. Olha só, o envelope e a carta escrita. A carta é uma das modalidades textuais mais antigas do mundo e continua a ser utilizada em diversos contextos e situações. Olha só, antigamente as cartas iam de um rei para o outro, de um país para o outro. E sabe como é que elas iam? Através do navio. Então, aquela amada ou aquele rei mandava uma carta para aquela província ou para aquele país ou para aquela amada que estava em outro local e passava, minha gente, às vezes anos sem receber essa resposta. Então, nesse período, isso aí demorava muito. Hoje, essa carta já é bem diferente o tempo. A carta é um gênero textual dialógico, ou seja, ela tem como principal objetivo estabelecer uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, você pode perguntar por alguém, dizer, dentro da carta está indo um bilhetinho para tal pessoa, dentro da carta está indo um pedacinho do texto para outra pessoa. Então, você vai mandar para alguém específico, para aquele endereço, mas ela pode ser um diálogo entre duas pessoas ou entre outras pessoas que você tenha necessidade de falar naquela carta. Assim, a carta pode ser utilizada na comunicação entre apaixonados, olha o que eu disse a vocês, entre amigos, entre familiares. Isso se chama carta pessoal. Então, qual é o objetivo dessa carta? Saber se está bem, saber se passou na escola, saber se está bem de saúde, saber se passou em algum concurso. Então, a gente manda isso aqui para pessoas mais perto. E quando a gente manda uma carta pessoal, a gente não precisa usar uma linguagem formal. A gente vai escrevendo, perguntando coisas bem simples, porque é para alguém da nossa família, ou para o nosso amado ou nossa amada, ou para a família, ou para os apaixonados, que é aquele amor. A gente vai perguntar, lembra de mim quando dorme? Pensa em mim, manda um emoji, manda um coraçãozinho, aquela coisa bem linda, que algumas coisas a gente faz tudo hoje via WhatsApp, mas pela carta é bom, porque você fica com aquela vontadezinha de saber a resposta daquele grande amor. E a gente também tem, olha só, olha, qual é a estrutura de uma carta? Quando você vai escrever a carta, você precisa dizer de onde você é. Aqui tem Fortaleza, mas se eu moro em Abreu e Lima, eu boto Abreu e Lima. Qual é a data de hoje? Hoje é dia 25. Dia 25 de novembro do ano de 2022. Eu quero escrever essa carta para minha mãe. Então, eu posso dizer, querida mamãe, amor da minha vida, botar um coraçãozinho do lado. E daí eu escrevo aquele texto. A carta, ela não precisa ser longa, ela pode ser curta. Então, você vai escrevendo o texto e lembrando que no final você precisa assinar essa carta e dizer um grande abraço, estou morrendo de saudade. Aquelas palavrinhas bem bonitas para aquela pessoa que você mandou aquela carta. Olha só, chama-se carta pessoal. E a carta também pode ser direcionada a determinada instituição, ter um senso crítico e social. É aquela carta que eu falei a vocês, ó, uma carta aberta, onde você vai ter o domínio para poder escrever, argumentar sobre um tema, falar sobre um problema
ou agradecer algo que aconteceu naquela rua. Ah, aquela rua estava sem nenhum calçamento e o prefeito, ele fez o calçamento da rua. Então, a comunidade vai e manda uma carta aberta para ele. E também, se a comunidade quiser reclamar, esse gênero textual serve para isso. Ou seja, a carta ela vai promover uma discussão que é acerca de um determinado tema. Essa carta daí, você vai trabalhar com a carta ao leitor. Como é que eu posso trabalhar com a carta ao leitor? Quando eu faço assim, ó. Olha só, tá vendo? Empregados mais caixa, uma carta aberta. Então a população está pedindo alguma coisa. Chama-se de carta aberta. Ó, a carta ao leitor. Quando aquele leitor, ele manda para uma revista ou para alguém, dizendo que uma determinada reportagem tocou o coração dele, foi muito importante porque ajudou na educação do filho. Então a gente vai, escreve aquela carta dizendo que aquela revista bateu no ponto específico, não só para ele, mas para muitos leitores. Carta ao leitor. De modo geral, as cartas têm uma estrutura, como eu disse a vocês lá na frente. O local de quem está escrevendo, a data, um vocativo, feito eu disse a vocês. Querida mamãe, meu querido amigo, meu grande amor. Então, você sempre faz um forma, você, antes de iniciar a carta, você diz alguma coisa para aquela pessoa. E daí você vai, escreve aquela carta, faz a despedida, estou com saudade, quero muito encontrar você. Aquele sempre vai ter aquela palavrinha no final, e claro e evidente que é a sua assinatura. Olha só a estrutura aqui, ó, da carta. Carta comercial e oficial apresentam textos concisos e impessoais e com linguagem padrão. Eita, esse tipo de carta você vai mandar para, vamos dizer, um trabalho. Então, você não vai dizer coisa sua pessoal. É para você pedir um emprego, é para você se apresentar. Então, essa carta vai ser uma carta mais dura, vai ser uma carta sem nem nada pessoal. Nada que você possa dizer algo carinhoso, mas dizer algo sobre você ou sobre a sua profissão. Aí vem a carta daqui, e ela traz uma especificação nesse envelope. Os vocativos, feito eu disse a vocês, caro senhor, cara senhora, o senhor, a senhora, prezado senhor, ilustríssimo senhor, que são para pessoas de alto nível que você vai falar, mas que não é íntimo seu. Na carta, o responsável para escrevê-la é chamado de remetente. Remetente é aquela pessoa que manda a carta. Então, quando você for botar, você tem que botar o seu nome completo, o seu endereço e o seu CEP. O destinatário é aquela pessoa que a carta vai chegar. Ela é escrita do outro lado do envelope e você vai mandar exatamente o endereço bem certinho, o CEP daquela pessoa e o nome completo. Se você não mandar isso, aquela carta não vai chegar. Ela vai voltar para o seu endereço. Então tem que ter todo o cuidado. O remetente, quem manda, o destinatário, quem recebe. É o destino da carta. Então ele tem que ser bem certinho. Tipos de cartas. Vamos lá. Carta pessoal, carta comercial e carta oficial. Então, você bota uma carta pessoal quando você fala com alguém com muito carinho. Quando você trabalha com carta comercial, você pode pedir um emprego. E a carta oficial é quando você manda para alguém, tipo para o vereador da cidade. Aí você vai mandar uma carta oficial para alguém, agradecendo alguma coisa ou pedindo alguma coisa que pode estar acontecendo no seu local de trabalho ou onde você mora no seu município. Olha a estrutura da carta, não é? Olha só. Carta pessoal, você vai mandar para alguém da família, ó.
Aí você manda com bem carinho, pode ser cheio de desenho. Vamos agora ao nosso desafio. Mas antes do nosso desafio, nós vamos pensar um pouquinho. Pensa agora, já escrevi uma carta? Vamos pensar, escrevi uma carta? Eita, eu acho que eu não escrevi não. Eu escreveu sim. Aquela cartinha que você entrega à professora, quando a professora entrar na sala, e você bota assim do lado do livro dela, que ela recebe com o maior amor, com o maior carinho e diz, ah, meu Deus, que coisa linda. Então, você hoje cresceu e você pode também escrever uma carta para a sua amada. Você pode escrever uma carta para a sua professora ou para a diretora da escola. O que é que você está querendo saber? O que é que você está querendo dizer? Então, você vai escrever uma carta. E no nosso desafio, nós temos uma coisa para dizer. O desafio é aquilo que eu falei, aquela carta de amor que eu posso mandar para alguém. Mas você também pode pensar, os amigos da sala, vamos descobrir qual é o endereço deles, porque às vezes, minha gente, sabe o que é que eu percebo? Eu chego nas salas da EJA e pergunto assim, sabe o nome daquela menina que está ali atrás? É Bia, é Seu Zé, qual é o nome completo? O nome da pessoa, o sobrenome da pessoa. Isso é muito importante para a gente saber, para a gente conhecer. Então, o meu nome é Silvia Fernanda, é o meu nome. Meu sobrenome, Costa. E daí a gente tem o desafio. Vejam como é o nome dos amigos de vocês da sala, o nome completo. Onde é que ele mora? Eita, mora em Desterro. Eita, mora em Caetés Velho. Em que local? Qual é o endereço dessa pessoa? Vamos ver se a gente sabe. E o desafio é você escrever uma carta de amor para quem você ama. Pode ser para qualquer pessoa. O pai, a mãe, pra gente mesmo, que às vezes a gente se ama tanto, que a gente precisa botar uma carta pra gente já saber que a gente é bonito, que a gente tá forte, que a gente tá mudando nossa vida. É importante. Quem eu amo, eu preciso mandar uma carta. Então, isso é muito importante. E agora, nós vamos dar um tchau. Mas antes do tchau, TV Nova, Canal 22, de 7 às 8 horas. Não esquece disso, de 13 às 14. Eita, não tive tempo, tive que trabalhar, tive que ir na feira, tive que pegar o menino na escola. Peguei, fui para o YouTube e simplesmente abri no YouTube TV Escola Abreu e Lima. E a gente vai lá, assiste às aulas da EJA. Professora Salvina, professora Silvia estão dando as aulas da EJA. E são aulas belíssimas. Aula de arte, vocês nem vou nem dizer quem é o professor de arte. Cada aula top. E a gente está aqui como equipe, querendo que vocês trabalhem mais e tenham uma aula bem diversificada. E tchau. Beijo grande no coração de cada um.